Bom, vamos aqui à nossa primeira roda de análise. Thaís Arbex, são duas crises graves, fortes, em uma semana, com resoluções aparentemente diferentes. A do Milton parece que demorou um pouco mais para o presidente Jair Bolsonaro se posicionar, para a cúpula do governo tomar pé do que estava acontecendo. A dessa parece, eu não sei a sua perspectiva, a sua avaliação, que foi mais rápida. Você ficou com essa percepção que nessa o governo agiu um pouco mais rápido do que na do Milton, e por quê? Boa noite, Caio, Raquel e a todos que estão aqui com a gente no WW. Caio, ontem à noite mesmo, pouco tempo depois de o portal Metrópolis revelar a história sobre Pedro Guimarães, já conversava com auxiliares do presidente Jair Bolsonaro e a toada era de que o então presidente da Caixa já havia caído, que ele não tinha como ser sustentado no governo. E uma declaração de um desses auxiliares me chamou bastante atenção. Ele disse o seguinte, até anotei aqui, que é uma questão, a demissão de Pedro Guimarães era uma questão de sobrevivência de possibilidade de reeleição. Ou seja, não tinha como mantê-lo ali, porque é um desgaste muito grande para a pré-campanha do presidente Jair Bolsonaro. E um desgaste importante num público que, como mostrou a reportagem, é um público que não está majoritariamente com o presidente. Então, a percepção que eu tive, respondendo especificamente a sua pergunta, Caio, é de que houve uma atuação muito rápida para tentar conter danos, porque sabiam que era um caso bastante robusto, a gente viu pelos relatos que um caso bastante robusto e de imediato se tomou uma decisão. Tá aí, juntando o que você coloca e o que a nossa entrevistada, a cientista política, colocou ali de fazer um limão, uma limonada. Não sei se ela estava talvez assim, ou muito otimista, mas me chamou a atenção. Há essa possibilidade, porque está bem claro que em uma semana, dois pilares do discurso, pelo menos do Bolsonaro, discurso bolsonarista, combate à corrupção, família, foram trincados, né, Raquel? Tem alguma chance disso virar, desse limão e de fato virar uma limonada, como a cientista política que nós entrevistamos coloca? Acho muito difícil, Caio, e eu discordo um pouco da avaliação de vocês dois de que a reação foi rápida, a reação à matéria, a reação à reportagem, mas os rumores, os boatos que mereciam investigação de que havia casos de assédio sexual na Caixa Econômica Federal, eles são muito antigos. Inclusive, as dúvidas sobre o comportamento do Pedro Guimarães, elas vêm de antes dele tomar posse na Caixa Econômica Federal. Houve uma série de erros aí no compliance da Caixa. Eu hoje conversei com uma das vítimas e elas não se sentiam confortáveis para fazer nenhum tipo de denúncia pelos canais internos. A Caixa diz que começou a investigação no mês de maio, depois, portanto, do Ministério Público Federal. Essa investigação já está em curso no Ministério Público Federal há 2 meses. Desde que chegou lá uma denúncia anônima, já foram ouvidas 5 vítimas e 3 testemunhas que corroboram os relatos. E você, conversando com as vítimas, você percebe que, pelo relato delas, aqui ninguém vai condenar ninguém antes da justiça, mas pelo relato delas, você percebe que o assédio era constante, o assédio era público, o assédio acontecia em Brasília, o assédio acontecia nas viagens do presidente da Caixa, esse programa Mais Caixa ao Interior. O Pedro Guimarães era muito próximo do presidente Jair Bolsonaro. Não há evidências de que Bolsonaro, não há evidências ainda de que ele soubesse deste caso, mas era uma pessoa que estava ali ao lado dele o tempo todo. Isso até intimidava as vítimas, porque uma pessoa que está ali tão perto do poder, você não tem como contestar. Então, você tinha muitos indícios, muitas evidências de que tinha um problema dentro da Caixa Econômica Federal. A reação política, a publicação de uma reportagem pode ter sido rápida, mas a reação aos fatos, a investigação demorou muito para começar.